Marcou o tempo. Meu nobre presidente, Walter Pinheiro, as palavras de Vossa Excelência, nesse instante, me inspiraram a vir a esta tribuna. Inclusive, faço minhas todas as palavras e considerações feitas por Vossa Excelência nesses instantes aqui. Vossa Excelência começou a falar em frustrações, que eu considero frustrações individuais, frustrações coletivas. E falar em frustrações é um termo que me remete a junho de 2013, em que eu vi uma das mais espontâneas e contundentes manifestações públicas em nosso país. Ou seja, um movimento originário em decorrência de 20 centavos, mas que se transformou numa coisa maior, ou seja, uma exteriorização de sentimentos de indignação, não só de frustrações, mas de indignações. Movimento que movimentou mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras, crianças, velhos, adolescentes, pessoas com deficiência, em movimentos sem bandeiras, sem líderes, mas aquilo transmitia uma perplexidade de um povo, de uma nação politicamente organizada. E me parece que, naquele momento, no meu entendimento, nem o governo, que é transitório, que é passageiro, e também não sei se o Estado, como instituição permanente, os dois, governos e Estados, fizeram uma análise da etiologia, da origem, do porquê daquele movimento de indignação que mobilizou a nação brasileira. E, no meu entendimento, aquele povo está hibernado. Aquele povo recolheu-se às suas casas. Não me refiro aos movimentos mais recentes que traduzem sentimentos de oposição de um lado e outros de situação do outro lado. Ou seja, aquele movimento de 2013, sim, foi um movimento espontâneo, quando aquela massa de gente que acorreu a esta Casa do Povo, ao Congresso Nacional, no meu entendimento, aquele povo deixou aqui, no Parlamento, uma mensagem, deixou aqui um recado. Qual foi o recado no meu entender? Disse o seguinte: as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores senadores, vejam, isso é muito profundo, meu caro presidente Walter Pinheiro, vocês não nos representam. Ou seja, questionar a democracia representativa, isso é uma coisa grave. Porque não há democracia sem parlamento, não há democracia sem partidos políticos, não há democracia sem os seus representantes, sem os representantes do povo. Aquele povo saiu daqui, aqueles manifestantes, e acorreram à Suprema Corte do nosso país, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal. Qual o recado? De uma insatisfação com relação à nossa justiça. De lá foram para o outro poder da República, para o Planalto. E lá deixaram também a última mensagem
ao último dos três poderes da República. Ou seja, da insatisfação com relação ao Estado brasileiro, aos serviços públicos, à ineficiência dos serviços públicos, na área da educação, na área da saúde, da insegurança, porque não podemos falar neste país em segurança individual, em segurança coletiva. Lembro-me que na campanha passada, da menor cidadezinha do Piauí, já havia uma grande preocupação com a insegurança que dominava naquele município, naquela cidadezinha pequena. Ou seja, nós estamos, eu sempre levanto, meu presidente, senhoras e senhores, somente os ouvintes da TV Senado, a Rádio Senado, é uma crise, no meu entendimento, profunda do Estado brasileiro. A crise maior é do Estado, que não mais atende às aspirações da coletividade, das pessoas, especialmente das pessoas mais simples, daquelas pessoas que precisam de um transporte urbano coletivo, decente e eficiente, daquelas pessoas simples que moram nas favelas, que moram em mucambos ainda, apesar de todos os programas de habitação popular do nosso país, que precisam de serviços públicos mais eficientes, mas o Estado autofágico, que não responde ainda os anseios, as aspirações, os desejos da coletividade, especialmente daquelas pessoas mais simples que ganham pouco e daquelas que não ganham nada. É isso, no meu entendimento, meu caro e nobre senador Walter Pinheiro, e se insere na crise do Estado, a crise federativa, que Vossa Excelência, como relator desta comissão especial, nomeada pelo nobre presidente Renan Calheiros, criou sob a presidência do não menos importante e competente ex-ministro, ex-deputado federal e hoje senador pelo Estado de Pernambuco, Fernando Coelho. Vossa Excelência e ele têm feito um trabalho importantíssimo no que se refere à reconstituição de um novo e decente pacto federativo e também da reforma política que talvez, quando Vossa Excelência falou em frustrações, talvez seja a frustração pela reforma que todos nós sonhávamos e sonhamos que não vai acontecer. E Vossa Excelência começou a falar em eleições de 2 em 2 anos. Um país como o nosso, da dimensão continental, com mais de 130 milhões de eleitores. Um país que ainda temos problemas culturais, problemas de educação, de sentimentos coletivos, de uma sociedade injusta. Não podemos nos dar ao luxo de termos eleições em 2 anos. Vejam o que está acontecendo em nosso país, em decorrência de financiamento de empresas a partidos e a políticos. Daí porque somos contra, porque toda a mazela que vivenciamos hoje decorre de um sistema que eu diria um sistema injusto para os iguais aliás, os desiguais que beneficiam os maiores, esse processo de financiamento e doações a candidatos e a partidos.
Daí porque todos nós hoje, e Vossa Excelência foi feliz aqui ao celebrar a decisão que eu considero histórica do Supremo Tribunal Federal no que se refere à doação de empresas no processo eleitoral, por inspiração e iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, Vossa Excelência foi feliz no pronunciamento de hoje, mas também eu me permitiria falar, que eu sei que Vossa Excelência não pôde tocar todos os temas, mas há um outro tema que a coletividade fala muito, que é o Instituto da Reeleição. O Instituto da Reeleição tem um aspecto positivo, sim, mas nós ainda não atingimos o grau de maturidade política para adotar o que os Estados Unidos e algumas outras nações já o fizeram. A proliferação de partidos políticos. Realmente, Vossa Excelência foi muito feliz. Há verdadeiros cartórios que transformam os partidos criados em nosso país. Realmente não podemos cercear o direito de grupos, de políticos, de pessoas criarem partidos políticos, mas se não tivermos uma cláusula de barreira que eles tenham representantes significativos neste parlamento, nós não vamos aperfeiçoar a nossa democracia. Um aspecto importante também que Vossa Excelência se referiu à questão das coligações proporcionais. Antes, porém, eu sou do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Quando se fala em fusão de partido, eu sonhava, mas sei que é um sonho irrealizável, que era a fusão do PTB com o PDT, dois partidos que nasceram no trabalhismo de Getúlio, no trabalhismo de um Pascoalino e um Santiago Dantas, mas é impossível pelos interesses paroquiais e cartoriais dos partidos políticos que se transformaram aqui no nosso país. Então, meu querido e nobre senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência também foi mais além, já falamos aqui no que se refere ao financiamento empresarial de campanhas, de candidatos e de partidos. Então, o que nós sonhamos todos, o Brasil sonha, se nós voltarmos àquele movimento de 2013, o Brasil exige profundas transformações, transformações sociais, menos injusta que nós somos realmente, apesar de todos os esforços dos últimos governos, ainda somos um país desigual. Não chegamos ainda a erradicar a pobreza e a miséria, embora reconheçamos que o partido de Vossa Excelência, por inspiração de um nordestino que saiu do interior de Pernambuco, tangido por uma seca, e veio para São Paulo, onde criou um partido de uma transformação e chegou à presidência da República. Estou me referindo ao presidente Lula. Ou seja, a gente vivenciou ultimamente grandes e profundas transformações. Mas, meu caro presidente, ao nós falarmos disto, de problemas, de crises, nós temos também que dizer que não há um país no mundo com as potencialidades, as riquezas do nosso país. Temos de tudo, desde os recursos minerais a solos da mais alta qualidade. E aí, hoje nós somos um país que exporta muito ainda em termos de produtos originários do agronegócio, da agricultura, da pecuária. Somos um país que temos de tudo dado pela natureza para assegurarmos a todos os brasileiros uma vida melhor, uma vida digna de qualidade de vida.
Então, é isso que nós queremos, é isso que nós sonhamos. Mas eu queria, por último, meu nobre e estimado senador Walter Pinheiro, senhoras e senhores, é exatamente levantar essa questão, não sou eu, muitos já estão levantando, é da crise do Estado brasileiro. Aí, no meu entendimento, é que dela decorre tudo que nós estamos vendo aí. A crise econômica, a crise política, a crise social. E são nas crises em que saem as grandes oportunidades, saem as grandes inovações, e é o que nós esperamos aqui deste Senado da República. Eu, às vezes, meu nobre presidente, eu vejo nesta casa 15 ou mais ex-governadores, ex-ministros do Estado, até ex-presidente da República, que já passaram por as profundas dificuldades em seus estados, que hoje estão passando. A crise federativa já começou no Rio Grande do Sul, um estado rico, potente, de uma economia sólida, de um povo que tem um grau de educação e de cultura elevado, inclusive influenciado por nações europeias, digo melhor, por pessoas oriundas da Europa e da Ásia e outros continentes. Então, quando Vossa Excelência vem se debruçando nesta casa sobre o Pacto Federativo, eu me permitiria dizer que o Pacto Federativo, com os Estados membros da Federação, os municípios e as cidades desse país, todos estão na UTI e poderão morrer amanhã. Daí a necessidade de transformarmos e fazer uma verdadeira revolução no bom sentido do Pacto Federativo. Lembro-me, meu nobre senador, que há 22 anos, como secretário de Planejamento em um fórum em Manaus, nós levantávamos, aquela época, há 22, 23 anos, naquele momento, já o princípio da crise federativa. E hoje nós vemos aí os municípios e os estados, todos com profunda dificuldade. O estado de São Paulo e sua capital, uma das maiores da América, aliás, uma das maiores cidades do mundo, com um endividamento brutal. Um endividamento grande, estou falando de São Paulo. E eu pergunto, e os estados, e os outros estados? O Nordeste, o meu Piauí? Então, é isso aí. E nós aqui nessa casa, nós somos responsáveis. Porque o que diz aqui é que esta é a casa da federação. E a federação, com os municípios e estados federados, agonizam. Estão agonizando. E no passado vinha aqui para Brasília. E aqui levava-se dinheiro. Mas também o saco aqui já está vazio. Não há mais recursos da União. Daí o aprofundamento da crise do Estado brasileiro. Então, meu querido senador Walter Pinheiro, eram essas considerações, complementando as inteligentes e experientes colocações feitas por Vossa Excelência, que já está aqui nesse parlamento, aqui no Congresso Nacional, como deputado federal, como senador, com uma experiência muito grande, inclusive de deputado estadual, de vereador lá da nossa querida Salvador, uma experiência política de mais de 30 anos. Eu, por exemplo, estou chegando aqui agora, embora com o peso dos anos, mas me sinto jovem, com a disposição de trabalhar, e vou trabalhar muito pelo meu estado do Piauí, como fiz na capital de Teresina. Trabalhamos muito, fizemos o impossível em pouco tempo e com pouco dinheiro. E nós queremos mostrar, dizer que com isso também nós temos um gravíssimo problema no Brasil, meu querido Walter Pinheiro, em todas as instituições públicas, sobretudo, que é a questão da gestão
da direção dos empreendimentos públicos e também a mortalidade de empresas privadas no Brasil também é grande. Qual o problema? Gestão. O grande problema no Brasil hoje é gestão. Nós desperdiçamos dinheiro, nós jogamos dinheiro no mato, tem um ralo, que não tem quem tampe este ralo no Brasil. Mas nós temos que lutar para isso. Talvez com os poucos recursos que nós temos, nós poderíamos fazer muito mais, desde que houvesse probidade na aplicação dos recursos públicos. Então, meu querido presidente, eram essas as considerações que nós tínhamos a fazer e, principalmente, essas palavras de hoje que partiram do meu coração, foram inspiradas por Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência, o Paim, o nosso Cristóvão Buarque, e grandes senadores que nós temos aqui nesta casa, têm me inspirado muito, fortalecido em mim o desejo de fazer muito mais pelo Estado do Piauí, o nosso Estado, pelo Nordeste, mas, sobretudo, pelo nosso país. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência e eram essas as nossas palavras no encerramento desta noite de hoje.